Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Agora nós vamos conhecer uma ação que vai acontecer com diversas atividades, tanto para criança quanto para adultos. Super legal. E quem vai contar pra gente hoje é a Rita Silva. Ela é fonoaudióloga e é claro que a ação tem a ver com isso também. Bom dia, Rita. Tudo bem, conta um pouquinho pra gente. O que vai ter na ação? Não tem um nome específico, né? Mas vão ocorrer várias atividades, tanto externamente quanto internamente. Então conta pra gente um pouquinho de todo esse roteiro que vai acontecer. Sim. As nossas atividades vão iniciar às 8 da manhã e vai até às 12 horas, com um preparador físico na área externa, fazendo atividades com os pais. Na área interna haverá um lanche na nossa recepção e em todas as salas vão estar divididas atendimentos fonoaudiológicos, psicológicos e nutricionistas. Atendimento de fonoaudiólogo é algo que a gente não está acostumado a ver assim sempre, né? Porque a gente sempre que traz esse assunto aqui para o estilo de vida, a gente foca um pouquinho nisso. De que muitas vezes a gente não acredita que tem que cuidar da nossa garganta, ou então da nossa voz e tudo mais, e isso não é visto como doença em si, a não ser que realmente traga uma doença mais grave e aí que exija um tratamento mais específico. Mas a gente não costuma cuidar da prevenção dessa área do nosso corpo, né? É verdade. Aqui nós sofremos direto choque térmico, né? Então o ideal é que você beba água a temperatura ambiente, procure quando está gripado, não está tendo o abuso vocal, né? Professores, evitar, terminou a aula, dá um tempo, fica um pouquinho quieto, em vez de ir conversar também, né? Que muitas vezes você acaba de dar aula, já teve aquele abuso vocal, tanto com alunos falando alto, ar-condicionado. Aí, às vezes tem o giz, né? Sim, giz. Aí acaba, vai para o intervalo, vai conversar com os outros colegas e é um dia todo sem um descanso vocal. Em relação a esse abuso vocal, que eu acho interessante, uma vez a gente estudou sobre isso, e eu descobri que o abuso vocal não é só você falar muito alto. Se você falar muito baixinho, sussurrando, também vai fazer mal, né? Eu achei isso interessante porque a gente tem a ideia de que tem que falar o mais baixo possível e nem sempre é exatamente dessa forma que tem que acontecer. Tem que haver um meio termo, né? Tem que haver uma sincronização, que a gente fala de articulação, respiração, e tem que estar tudo nivelado, igual. Então, por mais que você queira, que você tenha um tom de voz um pouco mais baixinho, às vezes é preciso dar uma elevada, que é para poder não chegar no sussurro. Sim. Quais são os perigos que o abuso vocal apresenta para nossa voz, para o nosso equipamento, digamos assim, que já vem naturalmente com a gente, mas às vezes a gente acaba precisando de auxílio de outros equipamentos que não são naturais, justamente porque a gente não cuidou bem dele desde o início? Pode surgir um nódulo, um pólipo, um cisto. E isso vai acarretar mais problemas ainda, porque vem a rouquidão. Muitos professores precisam sair da sala de aula para fazer um acompanhamento. Muitas vezes nem retornam mais para a sala de aula devido a esses abusos. E aí é uma situação mais complicada ainda, porque a carreira daquela pessoa está comprometida, né? Sim, e não somente os professores, né? Nós temos agora muitas pessoas iniciando canto e começa a cantar de qualquer jeito, após uma noite de show, não tem todo um cuidado no dia seguinte, né? Muitas vezes nós mesmos vamos para algum show, para um culto e começa a cantar e não tem noção do que está fazendo, né? Então, nós hoje temos que ter um cuidado muito grande com a nossa voz. Então, na verdade, essa questão de não ter muita noção, ou então de abusar, principalmente nessa questão do volume, da quantidade de tempo que você está falando, é interessante, porque às vezes a gente acaba alterando sem nem perceber, né? Isso acontece muito comigo, às vezes eu estou falando e eu estou falando muito alto, mas eu não estou percebendo que eu estou falando tão alto assim. As pessoas dizem, fala mais baixo, por favor, e aí que você se percebe. Então a gente acaba se ferindo sem saber que a gente está fazendo isso.
E a hidratação é muito importante também, né? A hidratação tem que acontecer com água e somente água. Sim. O ideal é que você sempre procure tomar água em temperatura ambiente. Em relação à ação, onde que ela vai acontecer? A ação vai acontecer na Clinfono, amanhã de 8 às 12. Nós paramos a nossa equipe, né, para juntar com os pais, porque quando acontece essa integração, a criança desenvolve mais rápido, o idoso desenvolve mais rápido, porque ele tem o cuidador dentro da terapia, né? Porque muitas vezes a gente traz para dentro só o paciente para dentro da terapia e esquece que tem um cuidador também com esse paciente. Por isso nós resolvemos fazer essa ação para que haja essa interação de paciente, cuidador e profissional. Até porque, querendo ou não, acaba sendo multidisciplinar, né? Sim. Em relação às crianças, é engraçado a gente pensar que existem crianças que já têm um problema com a voz, ou então um problema de cisto, de fenda e tudo mais. Geralmente aparece as crianças, porque hoje as crianças elas andam muito irritadas, né? Então elas gritam muito, falam muito alto e tem aparecido muito criança com nódulo. E isso a gente também tem que tomar um cuidado, porque as nossas crianças elas estão só começando esse abuso. Como é que será lá na frente? Então, pode ser mais arriscado ainda se a gente não cuidar desde cedo. Isso. Esses cuidados todos, eles são feitos, os tratamentos, eles são feitos a partir de cirurgia ou de remédio? Como que acontece? Alguns casos a terapia resolve, outros só com cirurgia. Mas se você tem algum tipo de alteração, você tem que passar primeiro pelo otorrino e após a fonoaudiologia. Muito obrigada pela sua participação. Só reforça pra gente aí o horário, o dia da ação, o que vai acontecer lá, se é aberto para todo o público, se qualquer pessoa pode chegar que vocês vão estar atendendo, quais são os atendimentos que vão ter, pra gente ficar bem ciente de tudo que vai acontecer. A ação vai acontecer amanhã, dia 6, de 8 às 12, desculpa, lá na Clinfono, na rua Rio Purus, 450. Vera Alves, e está aberto ao público, porque o ideal é que a gente passe para as pessoas a importância, né, da equipe multidisciplinar com paciente e cuidador. Muito obrigada. Obrigada. Para você que está em casa, fica a dica. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Eu ainda estou esperando por você. Você não sai daí, porque o intervalo é bem rapidinho, você não vai nem sentir, a gente já vai ter voltado.